Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, vamos falar sobre taxa de variação. Vejamos um exemplo para nos dar uma noção intuitiva. Imagine que um certo móvel deslocou-se do ponto B para o ponto C, conforme ilustra a figura abaixo. Imagine que você tivesse que responder a seguinte pergunta: qual foi a velocidade média nesse trajeto? Conforme ilustra a figura, no ponto B, o móvel estava a 50 km do ponto A. Já no ponto C, o móvel estava a 200 km do ponto A. No ponto B, o móvel estava às 8 horas e no ponto C, o móvel estava às 10 horas. Desse modo, para calcular a velocidade média entre o ponto B e o ponto C, vamos precisar fazer a seguinte conta. Vm, velocidade média, vai ser igual a distância final menos distância inicial, dividido por o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, nesse caso, temos que resolver a seguinte operação: 200 menos 50 sobre 10 menos 8, o que vai nos dar 75 km por hora. Ou seja, no intervalo de tempo que vai de 8 horas até 10 horas, esse móvel variou a sua velocidade em 75 km a cada hora. Vejamos a definição de taxa de variação. Considere que uma grandeza y depende de uma outra grandeza x. Suponha que quando x variar de x0 para x1, tivermos que y irá variar de y0 para y1. Temos que a taxa de variação de y em relação a x será dada por t igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Usando as notações ΔX igual a x1 menos x0 e ΔY igual a y1 menos y0, podemos escrever a taxa de variação como t igual a ΔY sobre ΔX. Vejamos um exercício. A tabela abaixo representa o registro da temperatura a cada hora, a partir da meia-noite, em certa cidade. Qual foi a taxa de variação da temperatura de 6 horas para 10 horas? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ora, a gente vai precisar calcular quanto é T igual a ΔC sobre ΔT, onde C representa a temperatura em graus Celsius e T o tempo. Então, se eu vim aqui nessa tabela e ver qual era a temperatura às 10 horas, nós vamos ter que a temperatura às 10 horas foi 10,3 graus Celsius. Já a temperatura em 6 horas foi 9 graus Celsius. Então, a taxa de variação vai ser 10,3 menos 9 sobre 10 menos 6, o que dá 0,325 graus Celsius hora. O que isso significa? Ora, isso significa que entre 6 horas e 10 horas, a temperatura aumentou 0,325 graus Celsius a cada hora. Vejamos uma interpretação geométrica para a taxa de variação. Considere que y é uma função de x, isto é, y igual a f de x. A taxa de variação de y em relação a x será dada por t igual a ΔY sobre ΔX, que é o mesmo que f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Perceba que isso é equivalente à tangente do ângulo α representado aqui na figura. Ou seja, calcular uma taxa de variação é o mesmo que calcular a inclinação ou o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de uma função nos pontos x0, f de x0, x1, f de x1. Vejamos agora uma noção intuitiva do que vem a ser taxa de variação instantânea. Considere que um móvel, inicialmente em repouso no ponto A, desloca-se para o ponto B, de modo que, t segundos após deixar o ponto A, ele tenha percorrido f de t igual a 5t ao quadrado metro. Imagine que você tenha que responder a seguinte pergunta: qual é a velocidade do móvel após 4 segundos? Perceba que, nesse caso, não há um intervalo de tempo no qual você pretende calcular a velocidade média. Você quer saber qual é a velocidade do móvel em 4 segundos. Ainda que não tenhamos um intervalo, o que podemos fazer? Podemos pegar um tempo próximo de 4 segundos e avaliar qual seria a velocidade média naquela proximidade. Desse modo, poderíamos ter uma noção de quanto seria a velocidade em 4 segundos. Então vejamos, eu escolhi aqui o tempo de 3,9 segundos e o tempo de 4 segundos. Desse modo, eu calculei a velocidade média. Como é que eu fiz isso? Eu substituí aqui na função f de t o valor de t por 4, em seguida substituí o valor de t por 3,9, calculei então f de 4 menos f de 3,9 e dividi por 4 menos 3,9. Dessa forma, eu obtive 39,5. A mesma coisa eu fiz para o tempo de 4 segundos e 4,1 segundos. E nesse caso, eu obtive 40,5. Como a velocidade média na proximidade de 4 segundos está próximo de 40, parece razoável dizer que a velocidade em 4 segundos é 40 metros por segundo. Mas, como verificar que esse é de fato o valor? Então vejamos. Primeiro, perceba que no intervalo que vai de t até 4, a velocidade média será dada por Vm igual a f de 4 menos f de t sobre 4 menos t.
Já a velocidade média no intervalo que vai de 4 até t será Vm barra igual a f de t menos f de 4 sobre t menos 4. Perceba que essas duas expressões são equivalentes. Por quê? Porque Vm é igual a f de 4 menos f de t sobre 4 menos t. Colocando-se aqui em evidência, entre aspas, o menos 1, nós ficaríamos com menos que multiplica f de t menos f de 4 sobre menos que multiplica t menos 4. Ora, esse menos 1 aqui no numerador, dividido por este menos 1 que está aqui no denominador, vai ficar 1. Portanto, vai sobrar f de t menos f de 4 sobre t menos 4, que é exatamente Vm barra. Desse modo, fazendo t aproximar-se de 4, a velocidade poderá ser calculada por este limite. V igual a limite, quando t tende a 4, de f de t menos f de 4 sobre t menos 4. Calculando agora esse limite, substituindo aqui f de t por 5t ao quadrado, e substituindo f de 4 por 5, que multiplica 4 ao quadrado, nós vamos ficar com limite, quando t tende a 4, de 5t ao quadrado menos 5, que multiplica 4 ao quadrado, sobre t menos 4. Colocando aqui 5 em fator comum, nós vamos ficar com limite, quando t tende a 4, de 5, que multiplica t ao quadrado menos 4 ao quadrado, sobre t menos 4. Temos aqui, então, um produto notável, que seria diferença de quadrados. Esse limite vai ser equivalente a limite, quando t tende a 4, de 5, que multiplica t menos 4, que multiplica t mais 4, sobre t menos 4. Como t é diferente de 4, esse termo aqui, t menos 4, não vai ser zero, e, portanto, vamos poder simplificar o numerador com o denominador, ficando apenas limite, quando t tende a 4, de 5, que multiplica t mais 4. Nós vamos ter, então, apenas 5, que multiplica 4 mais 4, que vai dar 5 vezes 8, que é 40. Então, de fato, a velocidade após 4 segundos é 40 metros por segundo. Vejamos agora a definição de taxa de variação instantânea. Considere que uma grandeza y é uma função da grandeza x, isto é, y igual a f de x. Temos que a taxa de variação instantânea de y no ponto A será dada por ti igual a limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Fazendo a mudança de variável h igual a x menos A, temos que esse limite é equivalente a ti igual a limite, quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A sobre h. Ou seja, nós podemos usar qualquer um desses dois limites para calcular a taxa de variação instantânea de uma função num determinado ponto. Vale a pena perceber que, usando as notações ΔX igual a x menos a e ΔY igual a f de x menos f de a, podemos escrever a taxa de variação instantânea como sendo ti igual a limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Vejamos a interpretação geométrica para a taxa de variação instantânea. Então, nós temos que ti foi igual a limite, quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a, que foi equivalente a limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Perceba que esse limite vai ser igual à tangente do ângulo beta destacado aqui na figura. Ora, quando eu faço ΔX tender a zero, eu estou fazendo o ponto x, f de x, se aproximar cada vez mais do ponto a, f de a. Ou seja, esse ângulo alfa cada vez mais vai se aproximar do ângulo beta. Nós vimos, quando estudamos a interpretação geométrica de taxa de variação, que a tangente desse ângulo alfa era exatamente ΔY sobre ΔX. Ou seja, quando ΔX tende a zero, nós teremos que a tangente de alfa vai se aproximar da tangente de beta. Vejamos aqui nessa construção que quando fizermos o ponto x, f de x se aproximar do ponto a, f de a, veja o que vai acontecer. Eu vou aqui arrastar o ponto x, f de x e perceba que quanto mais eu fizer ele se aproximar do ponto a, f de a, mais o ângulo alfa vai se aproximar cada vez mais do ângulo beta. Isso significa que determinar a inclinação ou o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto a, f de a é equivalente a calcular a taxa de variação instantânea daquela função neste ponto A. Relembrando do último exercício, ter calculado que a velocidade após 4 segundos era igual a 40 metros por segundo é equivalente a ter resolvido o problema de determinar qual seria a inclinação ou o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico f de t igual a 5t ao quadrado em t igual a 4. Vejamos um exercício. Determine a reta tangente ao gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x no ponto 1f de 1. Da geometria analítica, sabemos que a reta passando pelo ponto x0, y0 e com o coeficiente angular ou inclinação m é dada por y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Neste exercício, temos que x0, y0 é igual ao ponto 1f de 1, que é o ponto 1 e 3. Basta eu calcular aqui quanto seria o valor da função para x igual a 1 e nós vamos perceber que vai dar 3. Por esse motivo, eu substituí f de 1 por 3. Bom, m vai ser a taxa de variação instantânea em 1. Desse modo, precisamos resolver o limite m igual a
limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Calculando esse limite, vamos começar substituindo f de x e f de 1. Então, vamos ficar com limite quando x tende a 1 de menos x elevado ao quadrado mais 4x menos menos 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes 1 sobre x menos 1. Resolvendo essas continhas aqui, nós vamos ter menos 3. Tome cuidado para não se confundir, pois aqui nós temos menos e 1 elevado ao quadrado. Perceba que nós não temos o quadrado elevando o número menos 1, apenas o número 1. E aqui aparece o sinal de menos antes dessa operação, 1 elevado ao quadrado. Portanto, essa conta aqui vai ser menos 1. Essa daqui vai ser 4 vezes 1, aqui é 4. 4 menos 1 vai dar 3. E como nós tínhamos esse menos aqui antes desse parênteses inteiro, ficaremos apenas com menos 3. Portanto, nós vamos ter limite quando x tende a 1 de menos x ao quadrado mais 4x menos 3 sobre x menos 1. Fatorando esse polinômio de segundo grau que aparece aqui no numerador, ficamos com menos x menos 1 que multiplica x menos 3. Então, nós temos esse menos aqui fora desse termo x menos 1. Como x tende a 1, mas x não é 1, nós vamos ter que esse termo aqui, x menos 1, não vai ser zero. Portanto, nós vamos poder simplificar esse x menos 1 que aparece no numerador com esse x menos 1 que aparece no denominador, sobrando apenas limite quando x tende a 1 de menos x menos 3. Perceba que esse menos está aqui antes do parênteses. Resolvendo esse limite, que vai ser super simples, vai dar apenas o menos antes do parênteses, e aqui dentro nós vamos ter 1 menos 3, que dá menos 2. Como tinha esse menos aqui antes, vai ficar no final igual a 2. Como m é igual a 2 e x0, y0 é igual a 1, 3, temos que a reta tangente ao gráfico da função no ponto dado será y menos 3 igual a 2 que multiplica x menos 1, ou ainda y é igual a 2x mais 1. Vamos agora marcar o gráfico da função dada, nesse caso, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. E aqui nós temos o gráfico da função. Vamos agora marcar o ponto que foi dado, nesse caso 1, f de 1. E vamos agora determinar a reta tangente ao gráfico da função naquele ponto dado. Nesse caso, vamos usar a ferramenta tangentes. Vamos escolher o ponto dado, o gráfico da função, e aqui nós temos a reta tangente. Vamos agora na janela de álgebra e veremos que a equação da reta tangente, como já era esperado, é y igual a 2x mais 1. Esta aula termina aqui. Espero você no próximo vídeo.